Fala, rapaziada, eis-me aqui mais uma vez, com o coração sempre alegre, com um projeto divino que queimou sempre no meu coração de estar aqui batendo esse papo. Hoje é um papo, é difícil de falar, né? Como se fala de família. Hoje eu vou conversar aqui com, não é qualquer pessoa, hoje é uma pessoa que me ensinou a ser homem, me ensinou a ter fé, me ensinou a lutar pela vida e me formar o ser humano que eu sou hoje. É um homem com 76 anos de idade, é um cara que me abrilhanta mais ainda com suas histórias de vida, quando ele compartilha comigo, que sempre me deixa mais forte e com mais vontade de vencer nessa vida, que nessa vida a gente sabe que não é fácil, né? Nós temos as adversidades, mas temos que saber encarar. E esse cara aqui sempre me ensinou a encarar a vida do jeito que tem que ser, com dignidade, com respeito, com lealdade e sendo o maior transparente possível para qualquer tipo de pessoa. César Augusto Vieira, o meu pai. Bem-vindo, meu pai. Obrigado, meu filho. Eu não esperava por isso, mas eu fico feliz da vida em saber que você se importa com a tua história e a minha, né? A minha e a sua história, que é uma coisa só. E essa participação que eu estou tendo aqui com você hoje, que seja para a tua inteira felicidade. E a mim, então, nem se fala, né? Já estou começando a ficar emocionado, porque eu não esperava essa sua... o seu interesse em fazer esse tipo de coisa comigo, mas tudo bem, eu fico feliz da vida e te agradeço demais. Isso aqui é o pouco que a gente pode fazer, né, pai? Por tudo que você proporcionou para minha família, para meus irmãos, para minha mãe, a nossa casa, né? Você sempre foi esse homem provedor, trabalhador toda a vida, de uma forma inesquecível, né? Foram presenças das suas obras, né? Com a sua vida. E antes de começar, eu separei algumas perguntas aqui. Vai ser difícil de ir até o final, que como você se emociona, eu também fico muito emotivo pelo amor que a gente tem um pelo outro, pela nossa família, pela nossa casa. Mas vai dar certo. É muito forte. Já deu certo que, como eu disse, isso aqui é um projeto divino e eu jamais poderia passar despercebida a sua presença aqui na minha frente para você contar a sua história, que impacta qualquer pessoa que para te observar e escutar o que você tem para falar, que é com muita sabedoria, com muita fé e com muito respeito. Sim. Conta um pouquinho como é que foi a sua infância, como você cresceu, onde você cresceu. Fala um pouquinho dos seus pais, que eu sei também que isso pega bem forte para você. Mas aqui é para você realmente abrir o coração. Fique à vontade. A minha infância foi pesada, bem pesada. Não tive nenhuma participação do que eu vi de muitos meninos terem na época, meninas, meninos. Eu não tive nada disso. Eu tive uma infância que eu sempre trabalhei. Ajudei muito meus pais, minha mãe. Meu pai tinha uma forma de vida. Nós já éramos muito pobres, morávamos de favor. Tomamos conta de um centro espírita que eu jamais esqueço, da Fraternidade Espírita Arcanjo Micael, na Avenida Vieira Soto, onde tinham poucos prédios na época. E ali eu que fazia a limpeza desse centro espírita, limpava as cadeiras, as mesas, sempre que havia, eram 2, 3 sessões por semana, mais ou menos. Eu que fazia essa limpeza, era na base do escovão, era aquele chão avermelhado, de vermelhão, né, que chamava na época. E eu não tive, assim,
morava em frente à praia de Ipanema e raramente poderia tomar um banho de mar. Essa é a minha grande história. E eu trabalhava, limpava, meu pai tinha um galinheiro na época, dentro desse terreno, tinha plantações, e eu que limpava. O galinheiro dele era um brinco, mas sempre feito por mim. Até a areia da praia eu carregava para botar no galinheiro dele. Então, a minha infância foi essa, pesada. Nunca tive uma bicicleta, nunca soltei uma pipa. E só joguei bola de gude quando eu fui internado na época era Escola do SAM, chamado Escola do SAM. Era ligado ao SAM. Era onde só tinham meninos que não tinham escolaridade, eram considerados já na época como marginais da vida. Isso com quantos anos mais ou menos você tinha aí, pai? Eu tinha aí 10 para 11 anos de idade, mais ou menos. Você foi internado quanto tempo? Fui internado. Eu fiquei por pouco tempo, porque ali onde eu cheguei, primeiro eu passei na escola 15, alguns dias, e fui transferido para o Instituto São Luís. E lá eu conheci um capitão, que era o diretor desse colégio interno, do SAM, uma dependência do SAM, né? E ele me conheceu e ele disse para minha mãe, quando minha mãe raramente ia me visitar, ele um dia falou para minha mãe que ali não era lugar para mim. Qual o motivo, querido? Que ele via em mim uma outra educação, uma outra forma, diferente daqueles meninos que lá haviam, que eram tudo revoltados e cheios de problemas, brigavam constantemente. E ele então me levou para a casa dele. Ele tinha uma moradia dentro desse Instituto São Luís, lá em Jacarepaguá, que ele morava lá. Ele tinha a mulher dele, os filhos, e ele tinha um filho muito novinho. E ele me colocou dentro da casa dele para mim tomar conta desse filho dele. Eu ia na rua fazer compra, coisa que não podia ser feito, né, nesse colégio pelos elementos que estavam lá, né? Mas o que te levou também a seus pais? A necessidade, a dificuldade que existia nessa época, né? Eles não tinham recurso, a gente não tinha recurso nenhum para poder sustentar. Era eu, a minha irmã mais velha, que já faleceu, e nós não tínhamos recurso. Então nós morávamos, inclusive, nessa casa onde tinha esse centro espírita, de favor, para tomar conta, para cuidar, para limpar o centro, e assim a gente ia morando. Maravilha. Essa foi a minha parte da minha infância, aí até mais ou menos aos 12 anos de idade, quando eu saí do colégio, a pedido do diretor, a minha mãe aí me tirou desse colégio e eu fui para casa e aí comecei a trabalhar ali com meu pai, a limpar o centro, e dali nós fomos morar mais em outro centro, que eles se mudaram lá, eles venderam o terreno, foi para outro lado, e assim foi. Essa minha vida aí foi na minha adolescência, né? E já foi bem precária, né? Foi um período aí bem... Eu nunca tive uma forma de vida que eu pudesse dizer que eu tive infância. Eu não tive infância. Mas, pulando um pouquinho uns anos, quando você foi pro quartel, né? Você serviu, como foi esse período? Nós perdemos essa história de tomar conta desse centro e nós fomos morar aí lá em Manguinhos, né, lá para Bom Sucesso, uma casa que o padrinho de casamento da minha mãe
foi trabalhar no Instituto Aldo Cruz, no Fiocruz, e tinha um terreno lá do lado, que era assim uma espécie de moradores, funcionários do Instituto Oswaldo Cruz, que até hoje existe. Até hoje estão lá. Tanto é que a minha mulher tem uma casa lá hoje, né? Sim, em Manguinhos, né? Em Manguinhos, é. Chamado Morro do Amorim. Você praticamente... E eu fui para lá, eu tinha mais ou menos... Eu estudava nessa época no Colégio Pedro II. Que eu fiz concurso para o Colégio Pedro II e passei. Eu estudei em escola pública. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 para 13 anos. Ah, 13 foi anos. Logo depois do logo depois. colégio de internato, essas coisas. Colégio interno. Aí eu fui morar em Manguinho, eu tinha 14 para 15 anos. Foi meu último ano, inclusive, de Colégio Pedro II, porque eu fui jubilado por falta de frequência. Porque eu não tinha como me sustentar nem nada, então eu posso dizer que eu fui para jogo da contravenção, jogo do bicho. Essa camisa aí também veio especialmente por isso, né? Eu escolhi. Eu tenho muito a agradecer a essa contravenção, a esse jogo do bicho, porque foi aonde eu encontrei algo que a gente procura na juventude, né? Comprar uma roupa, cortar um cabelo, almoçar, jantar. E eu passava necessidade. Foi aí que eu encontrei o jogo do bicho e passei a escrever jogo do bicho. E me aperfeiçoei de tal maneira que hoje a minha letra é considerada, quem olha, quem vê, até fala que a minha letra era muito, muito feia. Mas depois que eu fui o contraventor, minha letra passou a ser bonita, porque eu tenho muita força de vontade. E um amigo chamado Zequinha, que já nem existe mais, me deu essa folha de papel com todo o alfabeto e os números para que eu pudesse me aperfeiçoar. E foi aí que me aperfeiçoei realmente. A sua letra realmente é uma coisa estupenda, né, mesmo? Eu sempre achei. Sim. E a minha rúbrica hoje em dia foi baseada através da sua... Eu já te dei um conselho para você se melhorar. É verdade. E você também fala para mim, né? É importante a gente falar sobre isso, que você quando exercita a sua escrita, né? Isso te evolui espiritualmente também. Com certeza. É uma evolução espiritual, eu considero. É uma evolução espiritual. Já tive, inclusive, o meu primeiro emprego na vida foi foi a minha caligrafia que me colocou lá. Que te empregou, né? Que me empregou. Como é que foi essa história aí? Conta aí, resume um pouquinho sobre isso aí, como aconteceu. Foi que eu era contraventor e na época o dono do ponto falou para mim que para mim começar a arranjar um emprego, porque eu fui para o Exército com 19 anos de idade. Servi um ano, saí com 20, servi 10 meses certo no Exército, saí com 20 e não tinha aonde. Nesse período, inclusive, eu fui preso. Eu tenho um processo... Do artigo 59, né, contravenção, e eu fui ao julgamento e esse juiz anulou a minha sentença, me absolveu, rasgou a minha pule, rasgou o meu flagrante e eu fui absolvido, mas ele me fez um pedido, que se eu voltasse na frente dele, ele ia me condenar na sentença máxima que ele pudesse me dar. Ele teve um motivo de ter rasgado essa sentença? Sim, porque ele viu a minha honestidade. Ele me perguntou se eu realmente escrevia bicho, quanto tempo. Ele me fez um questionário sobre a minha situação, as minhas circunstâncias. Inclusive, eu tinha um problema com uma menina que disse que eu tinha feito mal a ela,
E isso já estava lá na justiça quando eu fui para ser julgado pela contravenção. E o juiz me perguntou, me indagou sobre aquele processo. E eu então fui muito franco com ele. Eu falei, senhor juiz, se fosse eu que tivesse praticado esse ato com essa moça, eu já teria tomado as minhas providências e já teria casado com ela. Porque essa era a exigência do pai dela. Mas não fui eu. E por isso... Mas eu tinha recebido uma intimação. E na minha casa, quem recebeu essa intimação foi meu pai. E meu pai não me participou. Então eu fui à revelia naquele processo. E ali também ele já me absolveu pela minha honestidade com ele. E assim ele me ajudou muito. E no final ele pediu para me esperar. Que eu fui o último acusado ali naquele dia a ser julgado. E ele disse para me esperar. E ele foi trocar a roupa, que tinha encerrado todo o julgamento daquele dia. Ele me trouxe uma carta em mãos. Me entregou a carta, dizendo para mim procurar no banco, na época era o banco, que hoje é o Itaú, era o Unibanco, se não me engano, para me procurar um gerente lá que ele iria me empregar. E eu realmente fui. O próprio juiz te fez isso? O próprio juiz fez isso por mim. E eu fui lá no banco, arranjei uma roupa emprestada. Não tinha nem roupa para ir lá. Na época. Nem me lembro quem me emprestou essa roupa, mas me emprestaram. Eu fui lá e disseram que... não estavam empregando pessoas naquele tempo antes dos 21 anos de idade. Eu não tinha 21 anos de idade ainda. Eu tinha 19 para 20 anos. E então eu, decepcionado com aquilo, eu voltei. E como eu fui um camarada sempre de muita coragem, muita vontade, eu voltei pro jogo de bicho de novo, porque eu ganhava bastante dinheiro na época. E fiquei, mesmo correndo o risco de ser preso novamente e parar na frente daquele juiz, eu continuei na vida de bicho até o meu patrão chegar para mim, o dono do ponto, falar que ele ia entregar o ponto. Na verdade, você, por falta de recurso, você teve que recorrer novamente. Tive que recorrer. Onde você tinha o teu dinheirinho ali para comprar o seu sustento. Eu almoçava no Bar do Silva, lá em Manguinho, no Amorim, pagava ele por semana, mas nunca deixei de pagar. Então eu tinha um crédito espetacular com ele, uma visão diferente, sempre fui muito correto com minhas coisas. E eu fui então, quando meu patrão, o dono do ponto falou que ia entregar o ponto, que não queria que eu ficasse lá, para mim procurar um emprego, eu fui pedindo aos clientes do jogo do bicho. Quem ia lá fazer o jogo, eu pedia, arruma um emprego aí, até ajudante de caminhão eu estou aceitando, né? Eu me lembro que isso eu falava na época para as pessoas, até se for ajudante de caminhão, eu vou trabalhar. Você também queria sair daquela situação, sabendo o risco que você... Situação, sim. Se você parasse da frente do Gilé, ia dar ruim, claro, né? Porque eu já tinha um processo, se eu tivesse o segundo... é assim que funciona a justiça nesse país, né? Então, mesmo você tendo boas intenções e tal, mas lá do outro lado eles não querem saber disso. Então, eu arrumei um emprego, né? Quem me arranjou esse emprego foi um rapaz chamado Toninho. E por contingências da vida, por coisas da vida, a diversidade que a vida nos traz e as surpresas que a vida nos traz, eu fui tomar o lugar dele.
E eu fui na casa dele essa noite, conversei com ele e ele disse, não, eu já tenho 13 anos de casa. Se você tiver que assumir, assuma. Não se preocupe comigo. E você, com sua honestidade... Com minha honestidade, foi lá que falar aconteceu isso ele. na empresa de você. Ó, você vai assumir o lugar do eu vou assumir o lugar desse rapaz que me colocou lá. Eu me senti tão mal que eu fui na casa dele essa noite mesmo. Pô, eles querem me botar no teu lugar. Porque pegaram ele indo para casa 1h da tarde. E depois fizeram uma sabatina com ele lá na empresa. Para ele dizer, eles tinham 75 empregados na rua, 75 funcionários, era a Marco Metalúrgica, uma metalúrgica grande, muitas obras na rua. Na época eu me lembro, tinha 13 obras na rua. Era de 75 empregados. Era uma construtora. Era uma metalúrgica. Trabalhava com esquadrias de alumínio, esquadrias de ferro. E eu não conhecia nada disso, mas eles se posicionaram diante de mim, da minha letra, do meu falar, da minha inteligência. Eles se preocuparam comigo. Eu pedi demissão logo com 1 semana de trabalho. Eu não iria ficar lá. E eu indo para casa... falei para a chefe de departamento pessoal que eu não ia continuar, porque eu fui para lá para um determinado serviço. E era ele entregar fotos na Kodak, o homem lá tinha negócio de iate e tinha muitas fotos que eles mandavam para a Kodak. Eu estava sempre na rua apanhando e entregando fotos para revelar na Kodak. Tipo um office boy, na verdade. Eu era um office boy. Só que começaram a me pedir para servir cafezinho e tal, e eu me revoltei. Eu falei, pô, com barba na cara, eu não vou ficar aqui servindo cafezinho para ninguém. E eu falei para chefe de departamento pessoal que eu não iria continuar e tal. Então, eu servi o cafezinho, a rapaziada lá. E no final que eu servi o café, eu só falei para eles, da próxima vez que vocês quiserem tomar um café, vocês não peçam mais a mim. Vocês vão lá e ponham o seu café. Porque eu não estou aqui para servir café para vocês não, tá bom? Aí eles foram fazer queixa de mim no departamento pessoal. A chefe do departamento pessoal aí, que custava eu servir um cafezinho para eles. Eu falei, porque eu não vim para cá para servir cafezinho, eu vim para cá para fazer outro tipo de serviço de rua, e não ficar servindo cafezinho, botando açúcar na xicrinha para ninguém. Você teve sempre essa ganância, essa vontade de explorar, né, cara? Era outra. Eles começaram a querer me fazer de... Eu falei, porra, eu um malandro, bicheiro, há tanto tempo, né? Conhecendo a favela, conhecendo isso e aquilo, eu não vou me prestar a essa coisa. Então eu fui para casa, servi cafezinho, falei para minha mãe, que eu não ia mais continuar na firma, e a minha mãe me deu um conselho que até hoje eu não esqueço. Ela falou, meu filho, é melhor lá do que você correndo risco ali. E assim foi. Eu falei, mas eu não vou voltar. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Quando eu me lembrava daquela cena lá, eu já tinha falado para a chefe de departamento pessoal que eu vou voltar para onde eu estava. Ela veio me questionar, eu falei, eu vou voltar para onde eu estava, porque onde eu estava, eu ganhava mais do que a senhora aqui como chefe de departamento pessoal. E assim foi. Cara, muito... E a minha mãe disse para mim voltar, mas eu não voltei. E 3 dias depois estava lá a Kombi com o motorista dessa Marco Metalúrgica, dizendo que eles queriam falar comigo. E foi aí que eu descobri que eles queriam me colocar no lugar desse Toninho, que me arrumou emprego, porque ele tinha casado recente e ele estava mais indo para casa muito cedo, 1h da tarde, e ele não sabia onde estavam os homens da empresa. Então pegaram ele no contrapé e aí me colocaram lá. E foi feito de excelência, né? Eu aceitei, mas eu
também fiz uns questionamentos com eles que o que eu mandasse para lá, eles teriam que aceitar. E eu não queria mais trabalhar comigo. Não iria mais trabalhar comigo. E assim eu reduzi de 75 para 45 homens. E eu fazia as 13 obras que eles tinham na época com os mesmos 45 homens. Não necessitei dos 30 que eu mandei embora. E assim foi. E fiz justiça com muitos homens que trabalhavam lá já há anos, que eram profissionais, mas ninguém via os problemas dessas pessoas. E depois eu fui saber que muitos deles, na hora da morte, queriam falar comigo e eu não pude estar presente. Essa é minha realidade. Isso é que eu sinto na minha vida e que eu passo para meus filhos. Que quem anda correto na vida não tem o que perder. E se perder, é porque não merece. Karma, eu acredito em karma, mas a pessoa que vive correta, que fala a verdade, não merece castigo. Amém. E assim eu levo isso para minha vida e você sabe muito bem disso. É verdade. Não só eu, como meu irmão. Seu irmão fez a mesma coisa, já ensinei ele a isso aí. Já falei várias vezes, conversei várias vezes. A gente tem uma gratitude absurda de... O que você tem mais para me... Agora eu separei algumas perguntas aqui, né? Então, bota aí, vamos responder, porque você vai me alertando também. Sim, claro, porque é muita coisa. Tua história é absurda, eu conheço muito bem. Não tanto, né? Como você disse, mas separei algumas perguntas aqui. Vamos lá. Olhando para a sua vida inteira, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou e que te deu força realmente para continuar? Poxa, olha, o que me marcou na minha vida foi eu ter ido nessa macro metalúrgica, eu chegar ao ponto de ser encarregado geral de homens que tinha 30 anos de casa. E eu tinha 2, 3 anos. Trabalhei nessa empresa apenas 3 para 4 anos. Não mais do que isso. E o que me marcou foi isso. Um diretor, um tal de general, era um general, um tal de Taveira Magalhães, que me ofereceram duplicar o meu salário, porque na época eu ganhava R$ 1.500 por mês. 1.500, não era reais, era mil... Cruzeiro, cruzado, né? Cruzeiro, cruzado, uma coisa assim. Não me lembro o dinheiro da época. E eu acreditei na palavra deles. Não ficou nada por escrito, ficou na palavra. Um general e um diretor da empresa, que era o Taveira, cada um num setor, era diretor de um setor. Um era diretor que comandava vendas e outras coisas. E o outro era diretor que comandava administrações, né, a empresa, empregados, essas coisas. Então os dois me prometeram que dali a 3 meses eles dobrariam o meu salário. E eu aguardei esses 3 meses. Trabalhei como se nada tivesse acontecido. E quando chegou a época, eu fui, né, fazer essa cobrança a eles. Fui primeiro ao general. O general olhou para mim e falou assim: eu assumi esse compromisso com você? Eu falei: sim, o senhor e o Taveira Magalhães. Ele falou: então vai falar com ele, porque eu não me lembro disso não. E eu fui falar com o outro fez a mesma coisa comigo. Aí então eu parti para o departamento pessoal e tinha lá um funcionário que era o secretário da dona Luzia, que a dona Luzia era a chefe do departamento pessoal. Eu falei: ô Paulo, bate a minha carta de demissão, por favor. E ele bateu a minha carta de demissão. Eu assinei e deixei na mesa da dona Luzia. Dei o prazo para eles arranjarem outra pessoa, como eu sempre fiz, que eu sou muito correto. Trabalhei normalmente esses dias,
cumprir esses dias. E nessa mesma noite que eu entreguei essa carta de demissão, eu fui na casa de um vendedor da Maco Metalúrgica, era um grande vendedor na época, um português, com 2 metros de altura, chamado José Manuel do Pinho Bizarro. Ele morava na Tijuca, ele tinha me dado o endereço dele. E nessa mesma noite eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, eu demorei a achar o endereço, que eu fui de ônibus e tal, não tinha transporte para mim. Eu demorei a achar a rua. E eu cheguei na casa dele quase 10 horas da noite. Mas mesmo assim ele me recebeu como se fosse um filho. Mandou eu entrar, conheci a esposa dele e falei para ele, contei essa história a ele. Ele falou: não tem importância. Não esperes, vá amanhã, chegue lá umas 9 horas da manhã, que eu vou te apresentar para tu fazer um teste lá e tu tá desempregado. Eu assim fui para Pagani Pinheiro. Cheguei lá, quem fez o teste? Esse irmão desse Taveira Magalhães. Um trabalhava na Maco Metalúrgica, que era José Taveira Magalhães. E o outro também trabalhava um outro irmão dele trabalhava na Pagani Pinheiro. E foi o que me fez o teste. E no final ele perguntou: quanto é que você quer ganhar? Quanto é que você quer de salário? E eu disse: não. Ser honesto como sempre, né? Eu falei: o senhor me dá o mesmo que eu ganho lá. Era R$ 1.500. E assim eu fui para Pagani Pinheiro. E na Pagani Pinheiro eu fui ser encarregado do Forro Lux Salão. E por aí eu fui só, cada vez aumentando o meu currículo de sabedoria, de conhecimentos. Esse português me ensinou muito, me botou para frente. Ainda um ditado que eu guardo com ele, embora não seja muito amigo desse ditado que ele me ensinou, mas um dia dentro de uma obra em Copacabana, um prédio de 10 andares, ele deixou para me medir com os projetos abertos dentro da obra e me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci: o que tu sabes, tu nunca ensinas a ninguém, porque ao que tu ensinares é o que te vai dar o pé na bunda. Falou em sotaque português e o cara... Só que... é boa. Só que eu não sou muito amigo disso não, porque o que eu sei, eu não me presto a não ensinar a ninguém. Tudo que eu sei, eu procuro ensinar a qualquer pessoa, porque nesse mundo, Deus deu espaço para todos. É como os animais. Todos têm o seu espaço, a sua ração, a sua comida, o seu viver. E nenhum morre. Ninguém morre. Então eu acho que o que eu sei eu tenho que ensinar. Isso faz parte do progresso dessa vida. Talvez ele tenha te falado isso daquela situação de você estar ali naquele ambiente, não talvez para a vida. E já o outro, esse Taveira Magalhães, que era da Maco Metalúrgica, eu tenho esse bilhete guardado até hoje. Um bilhetinho que dizia assim, também não esqueço nunca mais. Eu não sei onde é que ele viu mediocridade em mim. Ele disse: quando deres 2 passos além da mediocridade, protege a nuca e as costas, porque vem pedrada na certa. Eu tenho ele guardado até hoje, esse bilhete desse homem. Ele já morreu. Eu estou aqui ainda vivendo para ensinar mais alguma coisa a alguém. Amém. Cara, entrando pela sua autenticidade, boa, bebe uma aguinha aí, que foi só pedrada, né, produção? Bota essa canequinha mais aqui pro lado, pai. Isso aí. Não, aqui. Onde tá a minha mais ou menos? Isso. Só veio pedrada, né, produção? Cada corte poderoso. Pai, é o seguinte, mais uma perguntinha. Vamos lá. Você com essa autenticidade aí, com essa sabedoria impressionante, cada diálogo que a gente tem em casa, né? Quando a gente senta para bater um papo, são ensinamentos eternos que com certeza eu vou estar passando para os meus filhos e para quem estiver próximo de mim que eu puder dar conselhos, porque
a gente tem que dar continuidade do que já existe. Continuidade pelo trabalho que você vem feito como ser humano, como pai, como provedor da nossa casa, né? Com todas as suas atitudes. Todos nós temos defeitos, mas a gente suporta o defeito um do outro, que isso é o mais importante, isso é o respeito, né? Você é um homem de muita fé, né, cara? Isso aí não preciso nem falar muito. O que a fé te ensinou nos momentos que você parecia estar, vamos dizer, perdido? Isso é uma coisa que acompanha a gente muito na vida. Às vezes, a gente tem a fé e parece que ela não está com a gente. Essa que é a realidade da vida. Mas o que a gente não pode perder de jeito nenhum é a garra, a ganância. A ganância, não digo ganância, porque a ganância até nem convém. É a prosperidade. Prosperar. Cada vez melhorar sempre. Não recuar. Não se entregar. E a fé nos ajuda muito nesse sentido. A minha fé é irreversível. Não tem como eu perder minha fé. É o que me sustentou esse tempo todo. Veio muitas adversidades que a gente agora não consegue nem detectar, mas as diversidades do trabalho onde a gente trabalhava, onde se tinha aquele círculo de empregado, patrão, influenciadores, que são aqueles que estão no teu encalço para te prejudicar. Isso existe em todo lugar. E eu encontrei muito isso. Uns querendo me derrubar, a verdade é essa. Porque eu era tão importante para eles, essa que é a pura realidade. Eles não faziam o que eu fazia. Eles não tinham condições de fazer. Eles não tinham condições de fazer. Muitos até me ameaçaram. Poxa, eu vou fazer queixa de você pro patrão. Eu falo, eu vou junto com você, quer que eu vá? Assim eu fazia. Porque nenhum deles se atreveu a ir comigo lá. O que foi derrubado logo depois. Porque eu fui obrigado, nessa empresa, a largar o que eu fazia. Eu era encarregado do forro do salão. E acharam que eu tinha que me desligar, porque eu fui transferido para fazer orçamentos nessa empresa. E colocaram esse Zé Taveira Magalhães, esse irmão daquele lá da máquina, para tomar conta dessas obras. Ele já não tomava conta das obras dele já há tempo, e eu sabia que eu botei um amigo lá para trabalhar, e esse amigo, por acaso, jogaram para trabalhar com esse Taveira. E esse meu amigo falava tudo que esse Taveira fazia. Dia de semana, onde tive que ter trabalhando, estava jogando tênis no Tijuca, tênis clube. Entendeu? E esse cara queria me combater. Olha só. Todo errado. Que desgraça ele arrumou para ele, né? E assim foi o que aconteceu. Eu fechei uma obra que já estava perdida. O vendedor tinha perdido a obra. Chegou na empresa naquela tarde dizendo que eles não iriam fazer. Mas essa obra seria do Banco Itaú, na Rua México, se não me engano, no centro da cidade. E era uma obrazinha mais razoável, de Lux Salon. E tinha uma uma tal de Dampa, que fazia também esse forro, era concorrente nosso. E esse vendedor perdeu a obra, mas eu peguei ali aquele orçamento e no dia seguinte parti para o escritório da engenharia que estava fazendo a obra. E eu fechei a obra e já trouxe até o cheque de sinal. Então eles não faziam o que eu fazia. Eles não faziam isso. Eu fechei a obra, o vendedor que era o vendedor que tinha que fazer o que eu fiz, não fez. Aí eu fechei a obra, ainda trouxe o cheque de sinal. Vai pegar nunca. Sem recibo, hein? Com detalhe, sem recibo. Então, para vocês verem quem eu era. Aí
O que acontece? Passado alguns meses, esse camarada estava tomando conta das obras, esse Zé Taveira, e ele chegou um dia para mim e falou para mim assim, por quê? Por que que ele falou isso para mim? Você está botando venda nos olhos da diretoria. E eu vou provar a eles que você está botando venda nos olhos deles. Eu falei, vai mesmo, que eu vou mostrar a venda para eles. Vai lá. E é que ele teve coragem de ir mesmo, só que ele se ferrou. De novo. Se machucou de novo. Porque um dia antes, ou 2 dias antes, eu tinha ido nessa obra que eu mesmo fechei, que eu recebi comissão, que eu trouxe o sinal, o cheque de sinal, e a obra já estava sendo executada por empregados que eu comandava. Só que eu tinha sido transferido para fazer orçamentos da firma e eles passaram o encarregado a esse camarada. Só que esse camarada, a empresa lá, eu fui de terno e gravata para essa obra, me juntei aos funcionários que estavam lá, porque eles me reclamaram que a obra estava atrasada, e eu meti a mão, porque eu também fazia. Essa que era a grande verdade. Só faz quem quer. Eu fazia a obra. E eu juntei aqueles empregados, os 4 ou 5 que estavam lá, e nós caímos para dentro até amanhecer o dia. E eu fui para a empresa trabalhar sem dormir, sem ir para minha casa, sem ver minha família, meus filhos, sem nada. Para quê? Para mostrar que eu tinha interesse em coisa. E esse camarada resolveu então levar para a diretoria, porque a engenharia mandou uma carta para Pagani Pinheiro agradecendo com o meu nome pelo que eu fiz aquele dia, que eu botei as luminárias todas no lugar, adiantei a obra, quase que acabei. Numa noite inteira, eu e os empregados. E eu aí fui receber essa queixa desse rapaz que eu estava botando venda nos olhos da diretoria. Eu falei, vai lá, que eu vou provar a eles quem é que põe venda nos olhos deles. Vai lá. Ele foi mesmo. E aí o doutor Mário Pingarilho, que era o diretor da Pagani, dono da Pagani, também me chamou na sala. Ô César, Taveira está me falando aqui que você está se intrometendo no serviço dele, você foi para uma obra aí que e participou do trabalho da obra, você não tem mais nada com isso, você está agora no orçamento, foi passado para ele tomar conta disso, por que você está atravessando o caminho dele, não sei o quê, você não faça mais isso, e papapá. Eu falei, doutor Mário, vou só falar uma coisa pro senhor. Ele deve ter falado pro senhor aí que eu estou botando venda nos olhos de vocês, né? Então eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Eu que fechei essa obra. E eu recebi comissão dessa obra. Porque o Luiz Lucena me dá comissão das obras que eu vendo. Essa obra estava perdida, eu fui lá e trouxe até o cheque de sinal. E ele sentado ali na cadeira. Então eu vou dizer ao senhor quem é que põe venda nos olhos. Eu acho que eu tenho direito de lutar pelo cliente que está me dando comissão, que está fechando obra com a empresa. Eu tenho direito, eu fui lá, eu fiz isso. Mas não estou agredindo ninguém, não estou falando nada. É porque ele não toma conta das obras direito. O senhor está entendendo? Ele falou, não, você não pode fazer. Eu falo, não, o senhor é que tem que escutar o que vai escutar agora. O senhor quer ver quem põe venda nos olhos da diretoria? Eu vou lhe falar agora. O que tem na entrada desse banco lá na cidade? O que tem na entrada? Como é a porta do banco da entrada? Você sabe me dizer? Quantos degraus tem para entrar nessa agência? Sabe quantos degraus tem lá?
Você não sabe nada, porque você não sobe, você não conhece nem a entrada. Nem que Coreia é a entrada. Tá vendo aí, doutor Mário Pingareiro? Pergunta a ele aí, como é a porta. Se tem porta esse banco. E que porta é? Quantos degraus tem para chegar dentro da agência? Ele não sabe. Que cor é? Ele não sabe. O senhor está entendendo agora? Ele é que põe venda nos olhos de vocês. Esse homem aí é que põe. Virei as costas e saí da sala. Acabou o assunto. Vai falar. No dia seguinte eu estava despedido. Despedido. Entendeu? Porque aquele indivíduo que estava sentado lá, que disse que eu colocava vendas nos olhos da diretoria, fez faculdade com um dos diretores, que era o doutor Pagano. É o bajulador? Vamos puxar saco, né? Vamos puxar saquinho, né? Mas 4 meses depois ele também foi pro caralho. E tu voltou, não? E eu voltei 4 vezes depois dele. E ele nunca mais apareceu. Qual o recadinho que você dá pra esses caras bajuladores, puxa-saco? Dá um recadinho pra essa raça. Foram me buscar lá na minha casa 4 vezes pra me voltar pra Pagani Pinheiro. Porque você resolvia, 4 né? vezes. Porque você resolvia. Eu resolvia. Dá um recadinho pra esses bajuladores aí. O que eles vão ganhar com isso? Não ganha nada, meu amigo. Não ganha nada. Pelo contrário. Só ganha decepção pra você mesmo. Você não vai ter respaldo da espiritualidade maior, que sempre ajuda quem anda correto. Entendeu? Vocês só andam errado, porra. Quer ter o quê? Por isso só vivem dando trombada, entendeu? Trombada. Quedas. Pra se erguer é muito difícil. Dá pra ver que você tem uma fé absurda, cara. É muito bom. Tô arrepiado. E quando você começa a falar dessa fé, dessa espiritualidade, dessas frases maravilhosas aí... E essa foi a grande decepção que eu tive na vida. É maravilhoso, cara. Ser demitido de uma empresa onde eu fui uma águia mesmo. Eu conhecia. Olha, eu conhecia. Quer saber mais um pouquinho sobre o que eu fui? Eu fui convocado pela diretoria para fazer uma obra em Nova Iguaçu que ninguém queria fazer. Eu era novo, cabeludo, tipo Beatles. 26, 27 anos. Trabalhando na Pagani Pinheiro, iniciando no Luxalon. Cheguei a ver arquiteto que usava o prumo, em vez de encostar a bola assim dessa maneira, encostava o fio. Arquiteto. Não sabia nem usar um prumo. Aí fui fazer o doutor Mário, o doutor Pinheiro Dias, que era o dono da Pagani principal, o majoritário geral, me chamou na sala dele e falou: César, eu quero que você vá ver essa obra em Nova Iguaçu, procura esses engenheiros aqui, esses arquitetos, eles estão te esperando amanhã, tal hora, assim. Já marquei com ele, tudo marcado, quero que você vá lá e resolva esse problema. Eu falo, tá bom, tudo bem. Parti, Nova Iguaçu. Parti para Nova Iguaçu e cheguei lá no horário certinho. Aí, procurando os arquitetos e um engenheiro que iam fazer a obra. Quando um funcionário da loja me disse que eles estavam numa porta ali lateral, lá em cima. E realmente era lá em cima mesmo, porque subia. Quando eu chegava na porta assim, que abriu a porta, tinha a primeira escada, tinha um estágio e depois tinha a segunda escada, eram 2 andares. E eles estavam lá em cima, lá no último degrau. E... Pois não, quem é? Eu falei, eu vim da Pagani Pinheiro, a mãe do doutor Pinheiro Dias. Aí um olhou pra cara do outro, nunca mais eu esqueço disso, amigo. Vem pica aí pra resolver. Um olhou pra cara do outro e falou assim, e aí, quem a Pagani mandou? De deboche. De deboche. Se arrebentaram. De deboche. Se arrebentaram.
Ah, quem a Pagani mandou para ver essa obra pra gente aí? Aí, já vamos aí. Fiquei esperando lá na calçada, onde ia fazer a obra. Ali mesmo, naquele prédio. Eles desceram, apresentaram, abriram um projeto na minha frente e falaram, a obra é essa aqui. Eu falo, sim senhor, já vi. Só que o senhor não pode prender nada na marquise, não pode prender nada na marquise. E antes de você ir lá, estava com problema nessa obra, ninguém estava conseguindo resolver. Ninguém queria fazer. O pessoal estava pulando o muro, correndo fora. Pulando o muro. Aí ligaram para a Pagani, falaram com o diretor, do dono, e o dono me chamou para mim ir lá e resolver. Então eu fui, e isso é uma das grandes maravilhas que eu tenho na minha vida. E eu falei, eu também sempre fui um pouco abusado. Eu sou um pouco, como se diz, muito aberto. Eu sou um cara verdadeiro, eu falo a verdade, doa quem doer. Sempre fui assim, meio arrogante até às vezes. Infelizmente, esse é o meu estado de... Quando eu vejo certas coisas, como eles falaram lá, um olhou para a cara do outro e falou, quem a Pagani mandou. Com que coisa, eles não me conheciam, não sabia nem quem eu era. Às vezes é necessário ativar um botãozinho da arrogância, né? É bom dar uma... Então aí eles desceram para babá, abriram o projeto, falaram que eu não podia botar nada na marquise, nada na marquise. Falo, perfeitamente, tudo bem. E aí? Eu falei, o senhor vai me dar esse projeto, né? Tá com as medidas definitivas? Ele falou, tá. O senhor assina aí? Ele falou, assino. Olha, eu vou fazer por essas medidas que tá aí, porque a gente não pode perder tempo. Eles tinham só 14 dias para fazer a obra, para inaugurar a loja. 14 dias. Eles já estavam procurando há dias quem fizesse a obra e não encontrava. Com 14 dias para fazer a obra, me encontraram. Aí, no final, me deram o projeto e falaram assim, e aí? O senhor acha que faz essa obra? Eu falo, a obra está feita. Foi a minha resposta para eles. Só tem uma coisa. Não sei se vocês vão aceitar o preço para fazer a obra. Só falei isso, mais nada. Resumindo tudo, fez a obra. Ponto final. Com um dia antes, virei 6 noites de sono. E quase morri na rodovia Dutra, por causa disso. Numa Kombi da Pagani. Sem dormir, virado, sem dormir, cansaço. Virado, cansaço, mas fiz. Panhei até material emprestado, porque faltou num supermercado Peg Pag da Tijuca, que o material estava todo entregue, mas a obra não estava pronta. Eu tive que panhar material do Peg Pag, porque esse material todo vinha de São Paulo e tinha que encomendar com antecedência. Como tinha pronto no mercado Peg Pag, na Tijuca, eu fui lá e peguei o material. E paguei depois. Perfeito, Pag. Perfeito. Essas são minhas histórias, meu irmão. É difícil encontrar alguém que tenha esse tipo de coisa. Mesma coisa. É muito bom ouvir. Eu me especializei com a Pagani Pinheiro, me especializei em um homem do alumínio, que eu resolvi muitos problemas que arquitetos tinham problemas para resolver, engenheiros formados, e eu resolvi muitos problemas para engenheiros formados. Tinham engenheiros que queriam a minha presença. Para a obra deles só era eu que tinha que estar lá. Eles não aceitavam outro. Isso passou por mim. Os donos da Real Engenharia. Eles não queriam ninguém na obra para fazer as obras dele que não fosse eu. Se mandasse outro, eles mandavam embora. Assim era a minha vida. Sentei na mesa de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi o projetista da Câmara dos Deputados aqui do Rio de Janeiro, na época. Sentei na mesa do Oscar Niemeyer para fazer o quê? O Oscar Niemeyer não fazia, eu fazia. Hã? É isso aí, é só um pouquinho. Oscar Niemeyer, eu estou falando de Oscar Niemeyer, não é qualquer um não.
fui chamado para fazer o projeto de iluminação da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, na mesa do Oscar Niemeyer. Isso aí. É isso, esse é o César. Meu ego é esse. César Augusto Vieira, meu irmão. Tem que deixar isso aí escrito para muitos que querem se acender na vida e não fazem por onde. Eu não me interessava quanto eu ganhava, eu me interessava o que eu ia fazer. Eu nunca deixei patrão dizer para mim que eu não estava, que ele não estava satisfeito ou coisa parecida com o meu trabalho devido a salário ou coisa parecida. Eu tive patrão, eu tenho uma carteira e provo isso, está lá em casa para meus filhos verem. Eu tive aumento de janeiro a dezembro. Todo mês eu tinha um aumento. Todo mês eu tinha um aumento. Eu pedi, não. Eles me davam. Então isso é importante, amigo. Porque tem patrão que sabe valorizar empregado. Tem outros que não valorizam. Mas eu tive patrão que me valorizou. E tu fez por onde também, né? Fiz por onde, fazia por onde. Dentro dessa autenticidade tua, essa personalidade foda, que eu admiro muito, sempre admirei, o que o espiritismo e a sua fé representam na sua vida até hoje? Tudo. Tudo. Resume pra gente aí. Tudo. Não sou de frequentar a igreja e nem me chame para frequentar, porque a igreja foi criada pelo homem. Deus não tem igreja. Deus tem os humanos. E a igreja está dentro de cada humano, do ser humano. É esse convívio com todos. A igreja, para mim, não existe. Pastor, guru, isso tudo é, para mim, demônio, isso não existe. O que existe é a nossa força que a gente tem que aprender a conquistar. É a força espiritual, é a fé, é que te move. Quando Jesus dizia a fé remove montanhas, não é dizer que você tem que movimentar uma montanha, não. É que a sua fé remove todos os obstáculos que vêm para a sua vida. Você também tem que ter um discernimento de que tudo que acontece não depende só de você. Depende das circunstâncias, do que está em sua volta, do que vem por ali, do que vem por aqui, do que entra ali, do que você vai saber aqui, do que você vai ter que descarregar ali. Então, isso é que te ajuda. A força de vontade, que você não pode perder nunca. Às vezes tu enfraquece, a pessoa mesmo enfraquece, porque é uma em cima da outra, às vezes, que não te dá condição de você se erguer naquele momento. Mas você sabe que adiante você vai conquistar, e essa é a verdade. Desistir nunca, né? Desistir nunca. Tem que perseverar. É assim que a escritura verdadeira te fala, né? Porque isso que existe por aí, esses ensinamentos por aí, sou contra completamente a igreja. A igreja melhora para uns? Melhora. Até melhora. Mas se a pessoa vier conversar comigo, melhora também, porque eu vou apresentar a elas muitas coisas boas para ela, alguns caminhos para ela pegar e vai se dar bem. Amém. Aliás, já ajudei muita gente nesse sentido. Com certeza. Pai, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os seus filhos, para nós, pegando, claro, a próxima geração aí da galera que tem a nossa idade, mais nova, uma mensagem aí com o coração aberto para nossa família, uma mensagem não só para a gente, para todo mundo, vamos dizer assim, que claro que vai servir demais para a gente. Nunca é como a gente quer, mas eu já vou te dizer de antemão, eu me sinto satisfeito já com o caminho que vocês têm. Não? Já acho que vocês já progrediram bastante, estão no caminho certo. Eu acho que não tem mais revés para vocês, só daqui para frente, só progresso. É o progresso que manda. Nunca percam suas fés, a fé, né? A fé a gente não compra, a gente exercita, faz ela acontecer, né? Ninguém compra a fé.
A gente faz ela acontecer. E perseverar sempre. Eu acho que vocês estão nesse caminho bom. Só tem um sentimento que eu não queria nem falar aqui, que é do meu filho Júnior. Eu gostaria que ele estivesse fora da igreja. Infelizmente, meu filho, perdão, te peço perdão, mas eu gostaria que você e toda a tua família estivesse fora da igreja. Não vai te levar a lugar nenhum. Já te falei isso. Mas tudo bem, fica registrado, tá valendo. Isso são coisas pessoais, né? Como a gente fala aqui, a gente não prega religião, a gente não fala o que você tem que seguir, a gente não fala o que é bom, o que é errado. São experiências pessoais. Ele está dando a experiência e o testemunho dele aqui. Isso eu respeito, sempre respeitei, né, meu pai? É verdade. Eu mesmo, de vez em quando, vou na minha igreja, acompanhado com meu irmão, e ele é um cara que tem a fé e a espiritualidade dele, isso a gente respeita com toda a sabedoria. É isso. 3 palavrinhas para a gente encerrar, para você resumir aí de forma do coração aberto, né? Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, por esses ensinamentos, mais um pouquinho, mais e mais, tem bastante perguntas. Ainda tinha muita coisa para falar para vocês, mas tá muito bom por aqui. Nós agradeço muito. Com você são as minhas experiências. São 3 dias de podcast. As minhas experiências espirituais foram maravilhosas. No tempo que eu tive um centro de tratamento espiritual em São Paulo, onde lá eu fiz mais de 60 viagens. Levei você, levei os meus filhos, levei minha mulher. Fomos várias vezes. Várias vezes. E guardo uma carta lá, a teu respeito, do teu coração. Para mim foi muito valioso. Tive grandes experiências lá com a espiritualidade, que me mostraram porque eu estava lá. Me mostraram porque eu estava lá, o que eu fazia lá. Eu fui praticamente um dos fundadores daquela, não cobrava nada a ninguém. E é o que eu penso até hoje, se eu puder um dia eu ter alguma coisa, algum ensino espiritual que eu não preciso cobrar nada a ninguém. Porque aquilo que vem de graça para nós devemos também fornecer de graça. E quanto mais você dá de graça, mais graça você recebe. Essa aqui é a minha verdade e o que eu tenho conhecimento até hoje, a pura realidade é essa. E lá era isso, eu vi muita coisa acontecer lá, de forma assustadora até, né? Dá medo. A espiritualidade é uma coisa muito séria. E eu não brinco com espiritualidade de jeito nenhum. É o que eu deixo para vocês. Entendeu? Obrigado por tudo, cara. E família, cara. O que representa a família para você? Família é tudo, né? Família, sem comparação. É onde é a tua base. Família é uma base. É a base de tudo. Eu acho que é onde você deita a tua cabeça num travesseiro, tem a participação dos teus filhos, da tua mulher, é ali que você se realiza, né? É o teu trabalho, a tua família, essa é a base de todo homem. Sua irmã Ruth, quem é a sua irmã Ruth? Maravilhosa, sensacional, um espetáculo de pessoa, tem me ajudado muito, tem ajudado a nós todos. Sim, respinga aí, a bênção respinga, né? Respinga, muito, muito, muito. Sua esposa, Eronita Maria de Lima. Ainda tenho uma grande esperança de poder domar, porque ainda falta alguma coisa para alguns ajustes para ela se... A minha mãe.
tua o mãe. pau quebra, né? Minha mãe tem uma personalidade absurda. É absurdo. Mas quanto tempo junto? 50? 50 e poucos anos. Tu gosta do caô, não gosta não? Pra estar esse tempo todo aí, porra. É como se fosse uma missão para mim. Acredito. É uma missão. Mas missão... uma missão difícil. Mas a gente não pode perder a esperança, não. Para os seus netos, deixa um aviso aí para os seus netos que vão assistir esse episódio aqui, com certeza, Valentim, Brenda, Bia, Laís, Sandy, Clara, seus netos. Bom, deixa uma mensagem para os meus netos, eu prefiro deixar isso mais a cargo de você. Pelo conhecimento que você já tem da minha linha de vida, é o que você deve passar para os seus filhos. É a honestidade, a clareza em tudo, né? Sempre falar a verdade. E esse é o caminho. Porque quem está nessa linha de verdade, de clareza, de ser verdadeiro, está sempre em avanço, progresso vários. Vem todos os progressos que a pessoa precisa e necessita. É o que eu falei aqui no início. Esse é o caminho. E vou reforçar. Nós que temos os pais de pé, vivos ainda, que para mim é uma dádiva ter meu pai, minha mãe, a gente tem que continuar o legado deles. Não é fazer que essa mídia, que as pessoas acham que tem que ser feito porque é atualidade, tem que ser assim, é o caralho. Não, a gente tem que deixar o legado vivo para sempre. Para sempre, em qualquer área, em qualquer circunstância, em qualquer adversidade. O seu pai, a sua mãe, tá aí, te ensinou, é para que você continue. Ele acabou de me dar a confirmação do que eu tenho que fazer pelos meus filhos, mesmo eles aqui estando em vida ainda, o que ele passa pra gente ainda. E será feito, pai, com toda responsabilidade, com toda clareza, e peço a Deus que você... tenho certeza que sim. Fique aqui durante muitos anos para que você possa me ajudar nessa missão que será feito de forma espetacular. Cara, te amo muito. Obrigado por ter vindo aqui. Porra, se tu me ama muito, imagine eu. Passamos um bocado junto no hospital, né? Que eu tive um pouco desse testemunho aqui quando você ia lá me visitar. Mas vamos falar de alegria. O que vem aí é só alegria. Amém, já passou. Isso. Cara, me perdoe por tudo, pelo meu jeitão de ser. Tá perdoado antes de você fazer. A gente se ama muito, tá? Claro. Meu Deus. A força vai vir, se Deus quiser. E tá registrado, cara. Acho que foi um resumo de quem eu sou, de quem eu me espelho com o maior prazer da minha vida, com as minhas atitudes, mesmo que vocês não gostem do que eu falo, do que eu faço, mas ser real, ser transparente, a gente alcança. Demora, irmão. Demora. Mas a vitória vem. Vem. E esse cara aqui ensina a gente a todos os dias, quando a gente tá junto, a nossa resenha. A vitória demora, mas vem. Vem. Você seja leal, transparente, não precisa bajular ninguém, cara. Se você tem um traço, se você tem um sonho, se você tem um objetivo na vida... Basta ser verdadeiro. Vai lá e faz. Vai lá e executa, cara. Vai vir desânimo, vão vir atribulações, guerras, vão vir negativismo pra cima de você, mas se você quer, se você crê, vai lá e faz, cara. César Augusto Vieira, esse é o legado que esse cara deixa aqui na minha vida, na minha família, dos meus filhos. Te amo, muito obrigado por isso, cara. Obrigado a você. Faz quem quer. Esse prazer de eu declarar algumas coisas interessantes que marcaram a minha vida. Muito obrigado. Até breve, simbora. Deus nos abençoe. Valeu.